Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, hoje direto do Jardim Botânico de Brasília e conversando com Abraão Azevedo, ciclista profissional, um ciclista de ponta. E você estava falando no bloco anterior das condições de Brasília como uma cidade que tem uma geografia boa para se pedalar, mas eu queria que você me falasse um pouco sobre como cidadão, como uma pessoa que usa a bicicleta no seu dia a dia. Brasília tem condições para isso? É boa para o ciclista? Ou você acha que precisa melhorar alguma coisa? Enfim, qual é a sua opinião como cidadão sobre isso? Eu acho que o clima favorece. Com certeza. Aqui não passa um período longo, sem chuvas, então a bicicleta tem esse problema. Se está chovendo muito, fica meio inviável você pedalar com a chuva embaixo de um temporal. Não, mas olha só uma coisa, eu estive em Copenhague, numa época que estava nevando. E vi a turma andando de bicicleta lá e pedalando, porque lá todo mundo anda de bicicleta. Não é desculpa, né? Mas, assim, mas enfim, a geografia ajuda também. Então são dois fatores que já contribuem. Mas eu acho que os governantes não possibilitam, assim, não ajudam, né? Não criam ciclovias, não incentivam o respeito à bicicleta. Acho que não veio a bicicleta como meio de transporte, que eu acho que deveria ser visto. Esse é o ponto fundamental, não ver a bicicleta como meio de transporte excelente. Exatamente, que não é poluente, que beneficia a saúde das pessoas. Mas muita gente alega aqui em Brasília, aqui no programa, que vem aqui no programa, alega que não usa a bicicleta por medo... insegurança. Insegurança. Medo do carro, medo de condições favoráveis para você usar a bicicleta. O motorista não respeita a bicicleta. Exatamente porque eu acho que a bicicleta não é vista como um meio de transporte. Mas a pessoa pensar que a bicicleta é um carro que estaria menos na rua, que estaria evitando congestionamento, a pessoa vê que é o inimigo que está ali atrapalhando o trânsito, não sei o quê. Eu acho que falta essa visão. Mas eu acho também que o ciclista poderia, não todos, mas alguns, às vezes, eles furam um sinal, então acabam... não andam na ciclovia, volta e meia eu vejo o pessoal andando no meio da rua. Na mão da via, né, andando na contramão. Então isso acaba denegrindo a imagem do ciclista. Eu acho que também tem o outro lado. Claro que não são todos, né? Claro. Mas... Ou seja, precisa mais educação, tanto por parte do motorista, como por parte do ciclista também, de se comportar bem no trânsito, né? Eu, por exemplo, eu volta e meia, eu pedalo, gosto de pedalar também, volta e meia, escuto um motorista falando para mim assim, berrando: lugar de ciclista na calçada, sai da... Sabe? E se o ciclista vai para a calçada, o pedestre fala: lugar de ciclista é na rua. O próprio Código Nacional de Trânsito estabelece, por exemplo, que o carro tem que passar 1,5 m. E hoje você vê o carro passando colado no ciclista, no fino, né? E isso aí eu acho que desincentiva muito as pessoas a usarem a bicicleta no seu dia a dia. Tem que ter condições para as pessoas usarem a bicicleta, ou seja, segurança, ciclovia, respeito. Falta incentivo, né? Eu falo incentivo como um todo, ciclovia, lugar para a pessoa deixar a bicicleta com segurança, lugar protegido, entendeu? Acho que faltam... E divulgar a bicicleta também como meio de transporte. Agora, você como atleta aqui em Brasília, você tem incentivo, você está falando de incentivo, você tem incentivo, assim, por exemplo, de empresa aqui? Você acha que o pessoal de Brasília estão incentivando o ciclismo aqui? Estão incentivando... Eu tenho ajuda de duas, assim, porque eu corro estrada, eu tenho a ajuda de algumas empresas, e corro mountain bike e tenho a ajuda de outras empresas. Né? Você consegue, aqui em Brasília, empresas de Brasília. Empresas de Brasília. É ótimo, né? Isso é importante também, né? Porque a bicicleta não é um esportezinho barato, né? Você precisa de ter a bicicleta boa, tem que ter mecânica. A bicicleta necessita de muito tempo para dedicar para você ter um resultado, né? Às vezes na corrida a pé, por exemplo, ou na natação, com menos tempo você tem um resultado, né? A bicicleta é um esporte que demanda mais tempo para você se preparar para uma competição. O pessoal fala: tempo é dinheiro, então se você deixar de trabalhar para treinar, você vai... Hoje é muito difícil, por exemplo, eu não acredito que tenha ciclista aqui no Brasil que viva só do ciclismo. Talvez... Poucos. Em Brasília eu não sei, mas assim, no Brasil são poucos. Né? Ciclista profissional no Brasil que consegue isso, talvez seja aquele que está fora do Brasil, o Murilo Fischer. Tem alguns da Memorial, tem da Pindamonhangaba também, que tem uns atletas. Consegue viver só disso, mas é pouco, né? Porque, como você falou, exige muito do dia a dia, exige muito de nutrição. Um esporte desgastante também. E tem, roupa que tem que ser apropriada, sapatilha que não é barata também, que tem que usar, né? E alimentação,
suplemento, enfim, é um esporte que precisa ter recurso. Abraão, nós estamos terminando o nosso último bloco, infelizmente, porque a conversa aqui com você está muito boa, mas é apenas uma curiosidade que eu queria que você comentasse. Existe aqui em Brasília uma trilha, um circuito chamado Circuito do Abraão. É um circuito de mountain bike onde as pessoas vão lá para pedalar, para final de semana e tal. Tem a ver com você, esse circuito? É o seguinte, eu morava na Zona Norte, ali na 312, com a minha mãe, morei lá bastante tempo, mais de 20 anos. E eu sempre ia treinar ali perto, né, perto da M3, do Lago Norte, do Varjão ali. Sim. E acabou que a gente delimitou um circuito para treinar subida, descida. E aí sempre ia treinar lá, e chamava os amigos para ir e tal. E aí acabou ficando, era o Circuito do Abraão. Então o circuito é sua homenagem mesmo. Exatamente, porque eu sempre treinava ali durante muito tempo, né, e ficou esse nome aí, Circuito do Abraão. Abraão fazendo história aqui em Brasília, já tem até um circuito com o nome dele, muito importante isso aí. Mas infelizmente, Abraão, nós estamos terminando o nosso programa, é uma pena, mas estamos no nosso último bloco, já com o tempo esgotado aqui. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, com as suas histórias. Você é um exemplo para todos nós, é um atleta que realmente nos orgulha, orgulho brasileiro, porque eu sei que é difícil, não é fácil chegar onde você chegou. Sim. Enfim, mas nos orgulha muito e muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, todos os ouvintes aí. Sim.